Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui novamente trazendo mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu queria tomar um tempinho de todo mundo para fazer propaganda desse livro aqui que está na tela nossa, aí, que está aparecendo, que é a 7ª obra de André Luiz, escrita em 1954, Entre a Terra e o Céu. Então vou dar uma pincelada por alto do que ela trata, como que ela começa e espero despertar o interesse para quem não conhece, para poder ler, porque realmente é uma leitura que faz muito bem ao nosso coração e expande as nossas mentes, não só para o nosso futuro, mas para a nossa vida atual. E o ministro Clarencio, o mesmo de nosso lar, ele e a sua equipe foi surpreendida por receber uma prece reflatada de Evelina. O que é uma prece reflatada? É aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo, capaz de alterar às vezes até um determinado planejamento reencarnatório. Ela é capaz de causar esse boom, vamos dizer assim. E a equipe do ministro Clarencio recebe lá do alto, provavelmente de nosso lar, essa prece, recebe nos seus registros essa prece de Evelina. E o ministro Clarencio comenta assim, de forma muito emocionante, muito emocionado: temos aqui, ele fala para todo mundo, temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Evelina pede ajuda à sua mãe, Odila, já desencarnada. É muito interessante porque a Evelina, já com a mãe desencarnada, a Odila, né, ela reza para sua mãe querida, pedindo ajuda para sua mãe, confortá-la no momento de tumultos emocionais, né? Momento de instabilidade. E a prece chega à equipe do ministro Clarencio. O que nos impressiona é a sintonia que ela consegue enviar à prece, né? É para a gente refletir mesmo o poder da prece. E aí relatam na obra que Evelina vinha sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregados de questões íntimas, com a saúde um pouco debilitada, e a madrasta Zulmira, que vinha sofrendo também obsessões, perseguições, né? E o interessante é que a Zulmira, a madrasta da Evelina, ela estava sofrendo uma perseguição da Odila, a mãe da Evelina. Olha que questão interessante, né? A Evelina fazia uma prece para pedir ajuda para sua mãe e não tinha ideia de que a sua mãe estava obsidiando a madrasta, né? E aí o Clarencio esclarece, né? Ele informa que a Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. A gente precisa registrar isso aí. Mesmo ela emitindo a prece para a direção equivocada, por não saber, errada, porque ela não tinha como imaginar que a sua mãe, Odila, ainda passava por conflitos emocionais, a ponto de se tornar obsessora, né, da madrasta Zulmira. Então ela, mesmo direcionando a prece para o endereço errado, vamos dizer assim, a mensagem não se perdeu. Então, acreditando amparada pela mãezinha,
Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, era uma menina de 15 anos naquele momento, naquela encarnação, e pelos méritos espirituais que já havia, o interessante é que o ministro Clarencio esclarece que ela quem continuava socorrendo o coração materno, ainda em luta. Então, talvez, nos momentos de alívio que a Odila poderia ter, quem provocava aquele bem-estar era a filha encarnada, a Evelina, né? E para quem vê na Terra, dava a impressão de que ela estava pedindo auxílio à sua mãe. A sua mãe, talvez, quem poderia imaginar de fora, que a mãe poderia estar amparando, né? E enquanto a Zulmira se mantinha com a paz de consciência, né? Que a Zulmira é a esposa, a madrasta da Evelina, ela conseguia se defender bem, natural, contra a perseguição invisível da Odila, que é a mãe da Evelina. É como, quando você tem a paz de consciência, é como se você morasse num castelo fortificado. O ministro Clarencio fala até ilustrando dessa maneira. Mas condenando a si mesma, né, acontece uma situação que ela acaba se condenando, né? Acontece uma situação na família que a consciência começa a perder essa paz, e aí ela abre um campo para a obsessão. Pois tudo, e por que aconteceu isso, né? Porque na verdade tudo se agravou quando o Júlio, o irmão de Evelina, ele desencarna afogado. E aí o que aconteceu, né? A Zulmira tinha uma paixão muito forte pelo pai da Evelina, né? A madrasta tinha uma paixão muito forte pelo pai de Evelina, que chamava-se Amaro, né? E ela começou a ter, inclusive, ciúmes do Júlio, que é o irmão da Evelina, né? Ela começou a ter ciúmes, e esses ciúmes começou a desenvolver aquele sentimento de competição, né, a ponto da Zulmira desejar que o Júlio estivesse morto. Ela chegou a desejar isso de forma inconsciente. Olha que questão curiosa, né? E aí o que acontece é que no mar a Zulmira tinha que ficar atenta ao filho, ao Júlio. O Júlio tinha 8 anos. E ela não ficou muito atenta, e ele, impressionado com o mar, ele acaba se afogando, ele acaba caindo na água, se afogando, e aí quando eles vão socorrer, já era tarde, né? Mas o mais interessante, o que acontece? Aí depois, obviamente, depois que ocorre aquela situação, a Zulmira começa a criar aquele sentimento de culpa, abrindo portas para a obsessão da Odila, que em pesadelos, em sonhos, ela aparecia e falava assim: você é uma assassina, você matou meu filho, né? E o Júlio desencarnou aos 8 anos, né? E também o Amaro, né? Ele se distancia da Zulmira porque ele amava aquele filho, e aquela situação foi um choque tão grande, e ele, de forma até talvez inconsciente, ele entende que a Zulmira tinha sido imprudente num momento de responsabilidade ali, né? Mas o mais interessante da história é que o Júlio trazia consigo, como um compromisso, como um planejamento, como algo previsto, vamos dizer assim, uma morte prematura. Já estava previsto que ele talvez desencarnaria cedo, porque ele tratava-se de um suicida reencarnado. Então, talvez é possível que essa existência era uma existência talvez por completar uma existência anterior, alguma coisa nesse sentido. Olha como que as situações se encaixam de forma impressionante. E quando a gente vai lendo, vai se debruçando nas obras do André Luiz, a gente é muito bacana, porque a gente vê em casos
do cotidiano, porque o André Luiz cita casos do cotidiano, que a gente lê e a gente se reconhece em muitas ocasiões. Só que ele cita com os olhos de quem está do lado de lá. E a gente vê que a gente vive um mundo muito mais amplo do que esse que os nossos olhos físicos são capazes de perceber. Vou parar por aqui, mas eu gostaria só de destacar uma mensagem que o ministro Clarencio fala quando ele vai esclarecendo os fatos, né? O ministro Clarencio nos ensina que o Senhor tolera a desarmonia, a fim de que por intermédio dela mesma se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam. Olha que interessante. Talvez o desencarne do Júlio tenha sido fundamental para criar um ajuste entre os espíritos ali. Era necessário, porque já estava previsto que ele iria desencarnar, né, que ele ia ter uma vida curta, por se tratar de um suicida reencarnado. É óbvio que nem todo suicida reencarnado vai reencarnar e vai viver uma vida curta, nem sempre é assim. Não dá para você pensar de uma forma matemática, mas nesse caso a programação dele era viver uma vida curta. E aí, por uma situação de afogamento, as circunstâncias amarram de uma tal forma para que os espíritos possam se reajustar. Então, às vezes, aos olhos físicos, parece uma catástrofe, uma tragédia. E realmente é uma prova muito forte, muito pesada. E quando a gente começa a ampliar com o senso de mortalidade que a gente deveria ter, a gente percebe que tudo tem uma razão de ser, né? E o ministro Clarencio continua dizendo o seguinte: todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. E ele destaca dizendo o seguinte: pedimos e obtemos. Lembra do pedir e obtereis, conforme o Evangelho nos ensina? Mas pagaremos por todas as aquisições. Somos responsáveis por aquilo que o Criador nos oferece. Às vezes a gente tem hoje condições que a gente implorou para ter. Só que os espíritos viram para a gente e falam: não, tudo bem, a gente vai conceder, mas o que você vai fazer de bom em cima disso que você tem? A gente tem que pensar um pouquinho nisso. A responsabilidade é princípio divino a quem ninguém poderá fugir. Então a gente precisa entender o que nós temos, desenvolver o talento conforme a parábola, né? Então que a gente possa recordar, e eu gostaria de finalizar com uma mensagem do Emmanuel muito bonita que diz o seguinte: vem e age conosco. Ele faz um convite: vem e age conosco, que também somos servidores frágeis e pequeninos. Olha que humildade, né, o Emmanuel falar assim. Para isso, ninguém te pede certidão de santidade. Ninguém está esperando que a gente seja... Os espíritos superiores não esperam que nos tornamos bons para fazer o bem. Hein? E aí ele conclui dizendo assim: basta que nos estendas as nossas migalhas de colaboração e uma récia de luz. Então, às vezes, o que a vida nos espera é algo muito pequeno, e se a gente fizer o pouco que a gente tem condições de fazer, provocaremos muita diferença, não só no planeta, não só na comunidade, não só no mundo que nos rodeia, mas como também na nossa vida. Que a gente possa ter a convicção que temos condições de fazer muito, e que desenvolvendo essas qualidades, esses méritos, quem sabe a gente mais à frente não provoque uma prece refratada conforme Evelina provocou e movimentou o plano espiritual inteiro para contribuir não só com ela, mas também com a família dela. Que assim seja.